Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. Hoje eu pretendo falar da demissão do Ernesto Araújo e de outros, da saída aí dos outros ministros do governo e do contexto em que está se inserindo essa reforma ministerial, né, que se tornou aparentemente uma crise no governo. Qual que é o contexto político e cultural em que isso está se inserindo? Então, primeiramente, né, por que falar que o Ernesto Araújo foi demitido quando é ele próprio que pediu demissão e tudo mais? Essa questão de pedir demissão é apenas uma questão de etiqueta. Eles veem que eles são prestes a ser demitidos de qualquer forma e pedem a demissão para não ficar muito feio na imagem do governo. Geralmente é assim que acontece. Então, o óbvio é que ele foi empurrado para essa situação. E por quê? Por que está acontecendo isso? Nós já percebemos há muito tempo que existe uma tendência do governo Bolsonaro a ser a priorizar os acordos com o Centrão. E aí, como parte dessa necessidade de fazer acordos, ele acabou trocando alguns cargos aí do governo e dando os cargos para os representantes do Centrão ou indicados do Centrão. Eu percebo que os veículos de direita, em muitos casos, estão tomando um direcionamento que eu considero errado para essa crise, que é no sentido de jogar a culpa no Bolsonaro. Como se isso aí fosse porque o Bolsonaro não sabe governar, o Bolsonaro não sabe resistir contra o Centrão e tal. E eu acho que é uma resposta totalmente errada, porque realmente a culpa não deve ser colocada no Bolsonaro, porque ele não tem como agir de outra forma nessa situação. E a direita, o movimento conservador, está numa situação de crise de representatividade, de crise na forma de divulgação das suas ideias, não está tendo força o suficiente na sociedade para divulgar suas ideias, coisa que o movimento conservador se misturou com o antipetismo, com a rejeição ao Lula e a imagem do PT, que era associada com corrupção, e por causa disso ele se misturou com esse movimento e conseguiu eleger o presidente. Mas desde o começo deveria estar óbvio para todo mundo que eleger o presidente não é garantia que o grupo político vai chegar no poder. Na verdade, o que garante o poder é a presença desse grupo político na sociedade, nas instituições influentes da sociedade, que são igrejas, sindicatos, grupos de estudante, grupos de qualquer coisa, grupos da sociedade que divulgam as ideias daquele grupo. E quais são os grupos influentes na sociedade que divulgam as ideias conservadoras de direita? Não tem nenhum. Uma coisa que poderia contrabalançar essa situação, ajudar o Bolsonaro, seria a direita eleger deputados e deputados e senadores, mais representantes no poder legislativo. E que isso, em parte, nem foi culpa dos militantes também, porque os militantes apostaram em muitos caras que se diziam conservadores, diziam que iam apoiar o Bolsonaro, chegaram lá, traíram o Bolsonaro, deram uma facada nas costas dele. E acabou que, por causa disso, o Bolsonaro ficou sem apoio no Congresso e sem apoio no Legislativo. Então, foi por causa dessa falta de apoio que não dava para prever que teria tantos traidores assim, que seria quase metade do próprio partido dele seria de traidores. Foi por causa dessa traição generalizada que ele teve que fazer acordo com o Centrão, senão não teria como governar. Aí o pessoal que fala, não, o Bolsonaro não tem que fazer acordo nenhum, tem que lutar até o fim, não pode ceder nem 1 milímetro das pautas da direita, não sei o quê. Aí esse pessoal, se você perguntar para eles, tá bom, mas e se o Legislativo resolver articular o impeachment do Bolsonaro
o STF passar o impeachment do Bolsonaro. Eles vão falar, que se foda, tem que sofrer impeachment mesmo, tem que lutar até o final pelas pautas, e se não der, vai sofrer impeachment mesmo, foda. Então, você quer que o Bolsonaro siga o conselho dos caras que falam que ele pode sofrer impeachment mesmo, foda-se, que não tem problema ele sofrer impeachment? Isso aí é absurdo. É evidente que esse não é o direcionamento estratégico que o Bolsonaro deve tomar. Mas também eu não quero dizer aqui a história que muitos veículos aí mais otimistas, mais iludidos assim, querem defender, que o Bolsonaro estaria fazendo uma estratégia secreta para dominar a política nacional, que na verdade ele sabe o que ele está fazendo, é um xadrez 4D, ele é muito esperto, está enganando o Centrão. Isso aí eu nunca acreditei nessa ideia. Porque, na verdade, o que está acontecendo não é que o Bolsonaro está sendo muito estratégico nem nada. O que está acontecendo é que ele está fazendo o possível para fazer o melhor governo possível. E, como eu falei antes, você eleger o presidente por si só não quer dizer... você eleger o presidente, até os políticos por si só, não quer dizer muita coisa. O que é mais importante para ter o domínio político é ter o controle sobre as esferas de divulgação das ideias na sociedade. A formação da militância, a formação da base dos militantes, dos formadores de opinião que vão divulgar aquelas ideias. Isso que é o mais importante. Sem isso, eleger os políticos é só uma ilusão de que você está no poder, mas na verdade você não está no poder merda nenhuma, porque depois os movimentos de esquerda vão tomar conta. Então, o que eu proponho que seja feito nos meios da direita? Eu proponho que seja feita uma estratégia de sobrevivência num meio hostil, no meio clandestino, da mesma forma que foi a sobrevivência da esquerda durante o regime militar e também depois da queda da União Soviética, depois do final da Guerra Fria, que parecia que estava tudo acabado para a esquerda e, no entanto, depois eles conseguiram se recuperar, conseguiram restaurar o poder econômico e militar do bloco esquerdista, que hoje em dia é representado pela China. Mas em 91, depois que acabou a União Soviética, parecia que estava tudo perdido. Mas aí o que eles pensaram? Não, beleza, então nós perdemos um espaço aqui, perdemos uma batalha, então vamos nos reestruturar, vamos nos reorganizar e fazer a cabeça de mais pessoas, influenciar mais pessoas, para no futuro a gente conseguir uma vitória lá na frente. Então vamos recuar um pouco e nos reorganizar. Essa foi a estratégia da esquerda nos momentos de maior crise, nos momentos que parecia que a esquerda estava acabada, que eles não podiam mais ter partido político, não podia ter jornais, não podia divulgar as ideias, nem merda nenhuma, e mesmo assim eles não desistiram. Eles recuaram estrategicamente, fortaleceram, escreveram livros, fizeram análises estratégicas da situação, se fortaleceram, criaram uma estratégia para depois de muito tempo aproveitar as oportunidades para chegar no poder. Hoje em dia, a direita está numa situação que ainda é menos pior do que a esquerda naquela época, porque a gente ainda conseguiu eleger um presidente. O presidente está de mãos atadas, não consegue fazer quase nada, mas bem ou mal ele está ali pelo menos dificultando o processo de tomada de poder pela esquerda. Na situação de crise que nós estamos, isso aí já está excelente. Já é mais do que alguém do meio conservador poderia esperar. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.